Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Como vão, irmãos e irmãs? Tudo bem? Graças a Deus. Quintou, né? Que o que pro mais do mesmo é sextou, né? Então deixa eu repete comigo aí. Eu claudico, tu claudicas, só ele não claudica, né? Ele nunca claudicou, na verdade, quando a gente pensa em Jesus, né? E a questão é como caminhar bem nessa vida se o pecado nos deixou claudicantes, cambaleantes, mancos, andando mal, cambaleando. Hoje a gente termina a nossa série aí, Trava a Língua, né, com vários conselhos bíblicos, mas antes deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo programa é produzido pela nossa igreja, a Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, tem como propósito principal falar mais das Escrituras, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo, buscando aqui mesmo só novidade de vida, como você já sabe. A gente está aqui de terça a quinta, geralmente ao vivo. Hoje o programa está gravado, porque eu tenho que fazer algumas visitas. E 18 horas e 2 minutos no horário daqui de Montreal, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília. 18 e 2 para a gente memorizar, né, o Salmo 18, versículo 2, que nos diz: O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Normalmente quem está ao vivo assiste o programa e participa do chat, ganha um boa noite personalizado, hoje não vai dar, mas se você quiser deixar um comentário aí, a gente vai ler depois que o programa for pro ar, tá bom? E no final tem um abraço para todo mundo, como sempre, que Deus abençoe vocês. E vamos trabalhar, né? São 7 graus em Montreal, esfriou de novo, o tempo está bem escuro aqui, pelo menos agora, que são 10h53 da manhã. E vamos trabalhar, vamos trabalhar. Bom, ontem nós enfatizamos aqui a importância da repetição, né? O quanto ela pode ser útil para ensinar a gente. E não é à toa que a Bíblia está repleta, né, de bons exemplos aí de repetição, como citamos ontem. E se você se lembra ainda, né, repetimos aí algumas vezes, né, a ira humana não produz a justiça de Deus, né? Foi uma das lições que nós aprendemos ontem. No entanto, esse foi apenas um dos tantos exemplos que nós temos na carta escrita por Tiago, né, e chegou até nós como palavra de Deus. Então hoje a minha sugestão, até porque o programa não está ao vivo aqui, eu quero fazer uma sugestão mais direta aqui do texto bíblico. São sínteses, né, que eu vou fazer do texto bíblico, e eu queria dar um passeio rápido pelo que a gente não viu da carta. Basicamente só vimos o capítulo 1, né? Então, e é que pudesse a gente extrair um pequena dica, um pequeno ensino de cada trecho. Eu espero que você ache a aventura interessante. Para mim eu fui, porque eu tive que sintetizar toda a carta, e essa outra ideia também, além da repetição, fazer resumos, né? Fazer paráfrases, a gente sintetiza melhor aquilo que a gente está estudando, um recurso bastante importante na época, principalmente da faculdade, do seminário. Então, mas eu queria, antes da gente partir para os textos, eu queria dar um conselho que me foi útil há muito tempo atrás, eu creio que pode ser útil para vocês também. Toda mensagem que você escutar na sua vida, entenda ela como sendo primeiro para você. Não pense no seu irmão que deveria estar escutando, sua irmã que deveria... Você pode pensar depois, mas primeiro fala assim, o que Deus tem para me dizer com essa mensagem, né? Então, o seu irmão, a sua irmã, o meu irmão, a minha irmã vão ouvir a mensagem, se Deus assim entender que deva ser esta mensagem que vai tocar o coração deles. Lembremos que é o Espírito Santo que faz essa comunicação interna, que nos exorta internamente. Então deixemos que o Espírito haja de maneira natural, porque senão a gente fica o tempo todo pensando nos outros e esquece que a exortação podia ser para a gente mesmo, né? Aquela história do argueiro e da trave no olho, né? Então pense no que Deus está exigindo de você, porque foi assim que eu li o texto para fazer o programa, inclusive. Do seu irmão, do meu irmão, tratará o Senhor, até porque não nos sentamos na cadeira de juízes, como veremos já em síntese daqui a pouquinho. Então, fazendo esse passeio rápido aí na carta de Tiago, finalmente, eu queria destacar, eu vou falando os trechos e fazendo mais síntese aqui, porque se eu fosse ler o texto todo ficaria muito longo o programa, né? Porque a leitura exige tempo. Mas então, ainda no capítulo 1, né? Ainda em Tiago, nos versículos, no capítulo 1, entre 9 e 11, a gente vai ver, e aí tenta aí, quem sabe você possa fazer uma lista aí de coisas, ou revisar o programa depois, né, dessas paráfrases aqui que eu estou fazendo e sínteses, que a riqueza é um valor temporário, né, que é melhor manter a humildade, porque Deus exalta os humildes de coração. Então, quando você for exaltado por Deus, você pode se gloriar nisso, né, se gloriar em Deus nisso, né, então não tem problema agradecer ao Senhor e gozar dos bens que Deus te dá,
mas se a riqueza é um fator muito importante para você, cuidado, porque ela passa, sobretudo a riqueza que é adquirida de maneira indevida, né? Fora daquilo que o Senhor propôs. Né? E depois o texto ainda vai falar disso de novo de uma maneira mais direta. Então a primeira lição é essa: a riqueza é um valor temporário, melhor manter a humildade, pois Deus exalta os humildes de coração. No versículos 12 a 16, em síntese, Deus nos gerou para que sejamos como Cristo. Portanto, lembremos que as nossas provações atendem àqueles propósitos de Deus, que é nos gerar, nos fazer, nos fazer imitadores fiéis de Cristo, né? E nos preparar para a glorificação. E olhem que garantia maravilhosa o texto ainda nos dá, né? Ele nunca nos tentará para o mal. Então, a palavra provação e tentação, elas são a mesma palavra, que vai definir o contexto. Mas a ideia é que em toda provação que Deus te der, você vai ter uma oportunidade ali para pecar, mas você não vai pecar porque Deus te mandou pecar. Você vai pecar porque você simplesmente atendeu. Deus não te obrigou a pecar, melhor dizendo, mas você vai pecar porque atendeu a cobiça do próprio coração, é o que o texto nos vai orientar, né? Vai nos dizer. Então você sempre poderá resistir à tentação, você nunca será provado além daquilo que você possa suportar. De outra maneira, Deus estaria nos tentando para o mal, mas ele é absolutamente benigno, então ele não pode ser tentado pelo mal, e ao mal não tenta qualquer pessoa. Amém? Dos versículos 19 a 26, nós chegamos a lembrar ontem, é necessário colocar em prática a palavra de Deus. E a dica dessa semana foi: repita, né? Medite, rumine, alimente-se da palavra até que a palavra esteja no seu organismo. Quem faz essa analogia, ou pelo menos a primeira vez que eu li, foi Juan Carlos Ortiz, num livro muito famoso dos anos 70, chamado O Discípulo. E ele faz uma analogia dizendo assim: quando a gente come um bife e mastiga, e o bife é digerido, o bife se torna a gente, né? E de alguma maneira a gente passa a compartilhar da essência do bife ali também. Da mesma maneira, então, a palavra de Deus, quando a gente medita, rumina, se alimenta dela, ela vai nos fortalecer e vai nos tornar cada vez mais bife, né? Mais palavra de Deus, mais similares a Cristo. Então, ruminemos, né? Nos alimentemos da palavra de Deus. Sem isso, a nossa fé não cresce, né? Essa é a verdade. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo. No capítulo 2, versículos de 1 a 7, muito específico, ele vai dizer que nós não temos o direito de tratar as pessoas de acordo com aquilo que elas têm. É isso que é fazer acepção de pessoas no seu sentido mais literal do texto. O primeiro sentido do texto é esse: eu não posso tratar uma pessoa mal porque ela não pode me oferecer alguma coisa. E eu não posso tratar uma pessoa bem porque ela pode me oferecer alguma coisa. Então é natural que a gente faça essa seleção, é carnal, no entanto, que a gente faça essa seleção. Então, no caso do texto aqui, os ricos eram colocados em lugares VIP, na linguagem de hoje. E os pobres eram mandados para outro lugar que sobrava lá, que era praticamente debaixo lá de onde as pessoas sentavam. Então, não temos o direito de fazer isso, porque isso ofende diretamente o próprio Deus. Ele não nos trata dessa maneira. Não temos nada para oferecer ao Senhor, nada. Na nossa maior riqueza adquirida, mesmo que seja de caráter, ela nunca será uma moeda de troca. O Senhor não nos trata dessa maneira. Os versículos 8 e 9 enfatizam de maneira clara que tratar as pessoas com esse tipo de parcialidade é pecado, e pecado é ofensa contra Deus. É desrespeitar a Deus, né? Então, quando nós fazemos isso com alguém, e você precisa checar os seus próprios interesses, eu preciso checar os meus também, por que a gente prefere privilegiar algumas pessoas e outras não, pode ser que a gente encontre ali o nosso próprio pecado. Versículos 10 a 13 nos dizem que, para não pecar, devemos tratar as pessoas lembrando que seremos julgados por aquilo que consideramos justo. Então, com a medida que você julgar, você será julgado. Jesus fala disso muito claramente lá em Mateus, no capítulo 7. Isso não nos exime de fazer julgamentos sobre as coisas. A questão é o juízo temerário, o juízo sem temor, um juízo que só acusa e nunca se autoavalia. Então, nesse sentido, nós precisamos julgar os frutos da árvore, por exemplo, para saber a qualidade deles. Então, nesse sentido, é impossível viver uma vida sem fazer juízo de valor. Mas cuidado, porque com a medida que você julgar, você será julgado. Então, Tiago está repetindo aqui aquilo que Jesus já nos orientou na carta de Mateus, por exemplo, no Evangelho de Mateus.
Os versículos 2, 14 a 25, é o texto que a gente já conhece, já ouviu na célula. Tudo isso aqui eu pretendo estar repetindo aquilo que a célula já disse, né? Uma declaração de fé sem uma ação prática pode demonstrar uma fé morta. Uma fé morta, ela não existe. Você não tem fé. Só crê que Deus existe, mas isso não quer dizer nada. Quais são as suas atitudes? Cadê a sua coerência? Então, se você de fato crê, se você de fato crê que o seu irmão é merecedor do amor de Cristo, que se você trata e que seu irmão, e que você é devedor deste amor ao seu irmão, você pode ajudá-lo imediatamente. Aquela questão, você às vezes tem a solução do problema do seu irmão, mas você prefere fechar o seu coração porque você julga que essa pessoa talvez seja preguiçosa, ou que essa pessoa não estude a Bíblia o suficiente, ou que talvez essa pessoa não se esforce o suficiente. Talvez, como você tenhamos tido a capacidade de fazer um dia e deixa de ajudar essa pessoa. Então, isso eu não estou falando só financeiramente, estou falando do seu tempo, estou falando do seu amor, do seu carinho, das suas orações, da sua intercessão. Então, os exemplos que são dados ali são exemplos práticos que demonstravam a fé de Abraão, de Raabe. Então, que nós possamos, através da nossa prática, demonstrar o tipo de fé que cremos, o tipo de fé que temos, melhor dizendo. Então fica aí essa dica. Uma declaração de fé sem ação prática pode ser uma fé morta. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Isso, dá tempo. Capítulo 3, os versículos de 1 a 12, a síntese aqui é maior, né? E isso como é difícil. Nossa, esse texto acaba comigo. Não tomar cuidado com a língua é provocar fogo em uma floresta, é uma das analogias aqui. Uma língua sem controle é um barco sem leme, né? Outra analogia que a gente tem do texto de Tiago. Então, você pode destruir a vida de um irmão com as suas palavras. E, como diz o texto, isso não pode ser assim, né? A gente não pode dar vazão à língua frouxa. Eu fico sempre... Esse é um texto difícil para mim, eu vou falar disso depois de maneira mais detalhada, porque eu lido... uma parte do meu trabalho é perceber se os irmãos estão se desempenhando bem, sobretudo a liderança, sobretudo aqueles que se propõem a estarem mais próximos da liderança. E eu preciso tomar muito cuidado com as minhas críticas, e as faço, é meu dever fazê-las, para que eu não esteja insuflando um irmão contra o outro. E às vezes a minha carne clama, porque eu poderia resolver um problema criando uma intriga, né, que me favoreceria. Mas é isso. E eu tenho que controlar esta maneira fácil que a gente aprende com o mundo para resolver as coisas. Então, lembrem sempre de orar por mim, porque é uma situação muito delicada sempre, mas que eu não posso me omitir da verdade também. Mas tenhamos cuidado, porque nós podemos destruir a vida de um irmão com as palavras. Eu acho que cabe um exemplo de uma igreja que eu conheci, não pastoreava essa igreja, que eu conheci. Havia um pastor lá, eu já citei até isso há muito tempo atrás. Havia um pastor lá, um homem que se dedicava bastante. Ele era um homem de belas feições, né? Era um homem bonito, assim, forte. Tá? E tinha uma outra moça também, igualmente bonita, que se aconselhava com esse pastor. Bom, uma terceira irmã entendeu de Deus, entre aspas, que eles estavam tendo um romance, o que não era verdadeiro, e ela acabou provocando um escândalo. E esse pastor, até onde eu sei, nunca mais voltou para o ministério, porque se sentiu tão traído, tão triste, essa seria a falha dele, que parou com o ministério, né? Então, por causa de uma suspeita, quem sabe por causa de um ciúme, quem sabe o que tem acontecido no coração, mas a língua faz esse tipo de coisa. Então, cuidado, tenha muito cuidado. Tenhamos, né, cuidado. Como eu disse, o texto falou primeiro para mim. Versículos 13 a 18 do capítulo 3, e a sabedoria que vem do alto é demonstrada pela mansidão, irmãos, e boa conduta. Crente brabo é uma vergonha. Eu vejo às vezes uns pastores batendo no pé, dizendo que é brabão, que isso aqui. Eu entendo a testosterona, eu já estive nessa situação, mas não é motivo de orgulho. Mansidão deve ser a característica nossa. Nós somos conhecidos pelo amor. Então, se você ou eu, se você me vê ainda dando uma de brabo, pode falar comigo, olha, não é, Jesus talvez não fosse assim não. Não confundir isso com a ira santa que Jesus teve no templo. Ele não estava dando uma de brabo. Né? Então, mansidão e boa conduta. Isso demonstra a sabedoria que vem do alto.
diz o texto bíblico, e aqui eu cito diretamente: se ao contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Se nos consideramos sábios e agimos desta maneira, o texto diz que a sabedoria adquirida do mundo é terrena, animal e demoníaca. Brabeza, geralmente, é isso. É só aprendizado terreno, animal, porque está deixando o nosso corpo falar mais forte, e demoníaca, porque o diabo faz uma festa quando a gente fica brabão e quer resolver as coisas na marra, né? Chamando os outros para briga. Eu me lembro de várias vezes na minha vida, em várias épocas da minha vida, assim, que eu mesmo falava, e escutei isso tantas vezes que eu já nem posso endereçar alguém diretamente, porque se confundem as memórias, mas era a pessoa dizendo assim: se o velho homem vier, você tá ferrado. Quer dizer, é uma ameaça, né? E vai fazer o quê, velho? Brabão. Bom, isso é animal, terreno e demoníaco. É bom a gente ficar bem mansinho, como Jesus tem sido conosco, né? Manso e suave, Jesus. Como é que é uma canção? Eu esqueci. Bom, enfim, Jesus é manso e suave, é isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse é o texto. Então, eu aconselho, né, e me aconselho também, que estejamos o tempo todo investigando o nosso coração para saber o que tem determinado as nossas ações. Sobretudo em relação aos nossos irmãos. Sobretudo em relação aos nossos irmãos. Capítulo 4, finalmente. Não, falta o 5 ainda. O 5 é só um pedacinho. De versículos de 1 a 3, nos informa que as nossas pessoais, são resultado do nosso egoísmo. Só brigamos porque estamos mais interessados em nós mesmos, nos nossos interesses. Nesse sentido, quando um não quer, dois não brigam. Porque se um só está disposto a ceder, a outra pessoa não vai conseguir brigar. Não, a gente briga porque nós somos egoístas. Então, nós brigamos porque somos egoístas, para ter um bom português. Cobiçamos, sentimos inveja, lutamos pelos nossos interesses o tempo todo, e isso nos faz promover as guerras, é o que o texto está afirmando. Então não é uma questão de opinião minha, é o texto que está dizendo que é como a gente age. Então, e aí, frustrados como crianças, né, que nos comportamos dessa maneira, de maneira pirracenta, né, porque não receberam um presente que achavam que mereciam, tenha sido um elogio, um agradecimento, uma atenção, uma amizade que não foi correspondida, ou o próprio Deus que nos deu alguma coisa, nós resolvemos que vamos punir, excluir, né, do nosso ciclo, vamos condenar, vamos dizer, não vamos mais à igreja, né, quando a gente quer punir Deus, e é só pirraça, né, é só pirraça, e quem me dera eu não passasse por essas coisas. Passo internamente, né, às vezes vocês não sabem, mas a vontade é grande. Então, mas é só pecado, né, irmãos? E é pecado, a gente não pode dar vazão. Então, nós agimos dessa maneira rebelde, pirracenta, contra os nossos irmãos, e quando fazemos isso contra os nossos irmãos, fazemos isso contra Deus também. Né? Por eles o Senhor morreu, igualmente, assim como morreu por nós. Então, por isso o texto vai dizer que a gente pede e não recebe porque a gente está pedindo para o nosso próprio interesse, que a gente está pedindo nessa postura belicosa, egoísta, que só quer saber do que a gente pode obter desse Deus, né, que é capaz de fazer todas as coisas como se ele fosse um gênio da lâmpada, né, o crente Aladim que esfrega a lâmpada e espera que Deus supra todas as suas vaidades. Graças a Deus ele não é esse Deus. Então, os versículos de 4 a 6 nos dizem que esse jeito de lidar com as coisas é amizade com o mundo, e que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E os versículos 4, de 7 a 10, faço questão de lê-los aqui diretamente. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, se a gente está folgando com aquilo que a gente aprendeu do mundo e está achando que isso vai nos dar bem, vai nos fazer nos darmos bem, neste mundo aqui, que se chama igreja, estamos errados. Precisamos nos humilhar diante do Senhor e aí sim, humildes, quando for de verdade, ele vai exaltar. E se mesmo assim eu quero dar uma dica, se você está buscando a exaltação no final, já está no caminho contrário à humildade, né? Então Deus é que pode fazer isso. Deus é o juiz,
versículos 11 e 12 falam, um justo juiz, e como o próprio texto de Mateus 7 nos diz, um juízo sem temor que proferimos contra o nosso irmão é condenação para nós próprios. Com a medida que julgarmos, seremos julgados. Versículos 13 a 17 nos diz que uma expressão desse nosso orgulho, a nossa arrogância, é planejar o futuro sem depender de Deus. Não estaremos lá. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu só preciso de saúde, o resto eu corro atrás. Eu acho que ela parcialmente está boa, essa frase, mas depende de muito mais, né? Na sua saúde, depende de Deus querer realizar a sua vontade. Então, mesmo que a nossa saúde, né, nosso esforço, nossa força seja colocado diante de Deus, para que a gente não sem querer acabe ficando arrogante, achando que a gente pode fazer as coisas. Tudo depende do Senhor. Finalmente, aí sim, o capítulo 5, já estou terminando, é endereçado o capítulo 5, dos versículos 1 a 6, aos que enriquecem, ou que enriqueceram, ou que enriquecerão, explorando os pobres, né? O clamor dessas pessoas que nós exploramos chega diante do Senhor, mesmo que eles não façam nenhuma oração. É uma injustiça. É bem verdade que eu nunca fui rico, né? O texto fala diretamente dos ricos, mas certamente, me lembrando aqui rapidamente da minha carreira profissional, tive 2 pequenas empresas, certamente em algum momento eu já explorei alguém, ou fiz um negócio que favorecia muito a mim mesmo e não levava em consideração ao cliente, ou já confiei na minha própria capacidade de trabalho excessivamente, trabalhei muito, graças a Deus, ou já cobrei mais do que deveria em um serviço, e a lista pode ser bem grande se eu começar a pensar em cada detalhe, né? Já cobrei mais horas do que deveria do meu funcionário, e não sei. Então, quero dizer com esses exemplos que o texto é para mim também, sempre é para mim, apesar de eu não ter sido rico. Tem princípios ali que me mostram que eu também sou pecador. Então, cuidado, né? Sobretudo quem é rico. Nós somos ricos aqui de uma certa maneira, então para todos nós esse texto. Versículos 7 a 8, e com eles eu encerro. Precisamos ter a paciência de um lavrador e fortalecer o nosso coração até que o Senhor venha. A obra não está pronta, mas ela será terminada. E a maneira de viver nesse mundo é seguir os passos de Cristo da melhor maneira que pudermos. Qualquer coisa menor do que seguir os passos de Cristo fielmente já é pecado. Então não é um opcional, como eu disse ontem, é condição sine qua non. É assim que o discípulo vive. Então, mas para isso a gente vai precisar exercer a paciência e vai precisar fortalecer o coração até que o Senhor venha nos buscar, né? Seja de maneira individual, seja porque Ele veio buscar a todos de uma vez só e seremos transformados. Assunto que pretendo, que acho que fui bem sucedido explicando no domingo. Deus o sabe. Então, hoje o pastor Arilson botou no grupo dos pastores, né? Nós temos um grupo de pastores aqui da igreja, e ele colocou uma frase do Vance Havner, que diz o seguinte: o pastor deve ter a mente de um erudito, o coração de uma criança e o couro de um rinoceronte. Seu maior problema é saber enrijecer o couro sem endurecer o coração. E não tem, essa frase é simplesmente perfeita, é isso mesmo. Só que isso não é só para pastores. Talvez a única coisa que você não precisa ser é um erudito, mas você precisa ser um conhecedor da palavra, fiel conhecedor da palavra que a põe em prática. Então isso é para todos os crentes. Vou ler de novo aqui, caso você tenha prestado atenção só agora. O pastor deve ter a mente de um erudito, o coração de uma criança e o couro de um rinoceronte. Seu maior problema é saber enrijecer o couro sem endurecer o coração. Fica aí o Vance Havner, que cunhou essa frase aqui. E obrigado, pastor Arilson, por ter compartilhado isso com a gente, foi muito edificante. Então eu termino. De que maneira ou que maneiras o Senhor te exortou através dessas sínteses aqui? Estimula você a ler a carta de Tiago toda. Você já está estudando isso nas células, mas a ideia é repetir mesmo. Então, a minha, eu posso dizer sem medo, Deus me repreendeu em todas essas exortações e conselhos aqui. E agora cabe a mim fazer as lições, né? As repetições, usando o mesmo método que eu usei quando eu treinava os trava-línguas que minha mãe me ensinava, repetindo-os, né? Ou as frases para o college também, que eu citei também, repetindo todo o tempo até ficar fluente nelas, né?
e repetindo essas verdades, meditando, ruminando nelas, quem sabe um dia o Senhor faça com que todas essas verdades se tornem as minhas verdades também, e também as suas, e de uma maneira não vaidosa, que eu possa glorificar o Senhor com a minha vida, né, e que isso seja visível. E se tudo der certo, né, vai acontecer com você também. Mas se tudo der certo mesmo, só para acabar com trava-língua, a claudicante, que claudica com classe, passará a amar o claudicante, até que a nossa claudicância passe. Então essa é a ideia, eu espero que você tenha sido edificado, né? A gente termina aqui mais um tema, né? E começa a luta, né, de colocá-la em prática, naquilo que eu acertei, glória a Deus, naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. E na terça-feira que vem, se Deus quiser, como nos ensina Tiago, a gente vai estar com um novo tema aí, falando um pouco mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo livro, a nossa Escritura Sagrada, e mais do mesmo Cristo. E a você que chegou até aqui, na verdade hoje todos, né? Como prometido, fica aí o abraço apertado da nossa igreja, que Deus te abençoe, à bientôt, à la prochaine, au revoir. Até terça, se Deus assim permitir, ou até domingo, né, os irmãos da igreja, que Deus os abençoe. Paz, irmãos.